é isso aí, dei uma olhadinha na apostila e vi que faltou um comentário muito importante, muito cobrado no vestibular, a ideia de timbre. Pô, cara, se tu brinca com uma corda, sacudindo uma corda, um colega poderia sacudir a corda bem limpamente para cima e para baixo, enquanto um outro colega que brinca contigo, ele é mais loucão, aí ele sacode a corda diferente do outro amigo que te chamou para sacudir corda na tua casa. Mesmo de olho fechado, se chega o teu amigo para brincar de sacudir corda contigo, tu já sabe quem é o amigo que está sacudindo a corda, porque um sacode a corda limpamente para cima e para baixo, o outro ele sacode diferente. Então quando tu está segurando a corda de olho fechado, tu sente a vibração diferente da corda e fala, é um maluco que sacode a corda diferente. Se nós pudéssemos olhar a corda vibrando, ia ser nítido ver que uma vibra num formato e a outra vibra em outro formato. O problema é que quando nos comunicamos uns com os outros, nós não vemos o padrão como o ar sacode. E é isso que é timbre. Timbre é a maneira, é o formato da onda gerada. Vamos pensar num violino e num violão. Quando o cara dedilha um violão, quando ele encosta a unha ou a palheta na corda e faz ela vibrar, na hora que a palheta bate na corda, gera um som específico. Mas depois que a palheta desencostou da corda, a corda vibra livremente para cima e para baixo. Então a gente poderia dizer que, se nós fôssemos analisar a vibração do ar, gerada por um violão vibrando uma das cordas, nós poderíamos representar as camadas de ar comprimido e a camada de ar descomprimido, a camada de ar comprimido e a camada de ar descomprimida. A gente poderia representar artisticamente como uma onda, crista na região comprimida, vale na região descomprimida, crista e vale. O som é uma onda longitudinal, meus amigos, que a gente pode representar de maneira artística como uma onda transversal desse jeito. Crista, camada de ar comprimido, vale, camada de ar descomprimido. Um violino, imagina um violino emitindo a mesma nota musical, o Lá fundamental, 440 Hz. Vamos ignorar as outras frequências que automaticamente estariam embutidas, já que nunca um harmônico único vibra. São vários harmônicos sobrepostos. Se o cara faz, o cara pode ser um zero à esquerda musical. Se o cara toca o violino, dá para saber que é uma coisa diferente. O violino, né, para quem não lembra, tem na vara do violino, a gente arrasta nas cordas do violino, aquilo lá é feito com crina de cavalo, não é isso? Geralmente, pelo menos é feito assim. E a crina de cavalo, ela tem vários micropelinhos, escamas laterais ao pelo. Ou seja, tu passa a mão na crina do cavalo, tu percebe que é muito mais áspero do que no cabelo humano. Não importa o quão bem cuidado é do cavalo, passou a mão na crina do cavalo, tu vê que é áspero, parece uma lixa comparado com o cabelo humano. Quando a gente vai arrastar então essas cordas, essa crina de cavalo nas cordas do violino, vai gerar aquele som característico, aquele som tremelicante do violino. Isso seria indicado pelo fato de a camada de ar ao ser comprimida, ela não é comprimida de uma vez só. Ela vai comprimindo, vibrando. Portanto, se eu fosse representar as camadas de ar comprimido e a camada de ar descomprimido, gerada por um violino, eu poderia representar esse tremilicar do ar ao comprimir e ao descomprimir da seguinte maneira, ó, tremilicando a crista e tremilicando o vale que representa a onda. Isso mostraria, se nós pudéssemos enxergar a maneira do ar vibrar, assim como nós vibramos a corda de uma forma limpa e de uma forma maluca, isso dá um formato diferente para a onda. E é isso que é o timbre, é o formato da onda, a forma da onda. E nós podemos reconhecer isso pelo nosso sistema auditivo. Pode estar 10 anos sem falar com o teu amigo, ele te liga, alô, porra, fulano, o cara nem pede para continuar, tu já sabe que é o cara. Porque nosso sistema, nosso sistema neurológico e nosso sistema auditivo reconhece vozes e marca o timbre dessa voz às vezes por anos. Então, ligou pro amigo, alô, cara, e aí quanto tempo? O timbre. É isso que nos permite reconhecer a voz das pessoas. Teu pai está chegando em casa, ele tem o mesmo carro que o vizinho. O
O Gol clássico. O carro do teu pai tu reconhece. Como pode dois Gols fabricados pela mesma fábrica terem timbres diferentes? Pô, cara, a história de vida daqueles dois carros foi diferente, né? A placa pode estar mais frouxa, a outra a placa mais presa. Um pode estar com uma poliazinha ou um rolamentozinho do motor um pouquinho mais frouxo. Gera um timbre um pouco diferente no ar e tu reconhece que meu pai chegou. Ah não, aquele é o vizinho, chegou. Então, né, a gente tem essa capacidade de diferenciar os sons graças ao timbre. Timbre é a característica do som que nos permite distinguir os sons. Permite diferenciar as fontes sonoras. Não sabe nada de música, toca um violão e um violino, olhos fechados, a pessoa sabe que são instrumentos musicais diferentes, certo? Violino e violão, ambos emitiram Lá. Eu posso dizer que é a intensidade do som que me faz reconhecer um e outro? Não, né? Porque a intensidade é o volume, né? Certo? Por mais que um instrumento possa gerar um som mais volumoso, mais intenso do que o outro, isso não vai ser possível reconhecer os instrumentos. Porque eu posso tocar o violão mais suavemente ou mais barulhento. Eu posso tocar o violino mais suavemente ou com mais energia e fazer um som mais intenso. Então é a altura, é a frequência que me permite distinguir um do outro. Não, né? Porque a frequência disse que as duas notas musicais eram Lá. E a frequência é a nota musical, 440 Hz. O que nos permite reconhecer duas fontes sonoras distintas é o timbre. É a forma com que a onda é gerada. Não é a altura, não é a intensidade, não é o comprimento de onda, não é a velocidade da onda, é o timbre. É o timbre que nos faz reconhecer as fontes sonoras. Timbre pode ser, então, em linhas gerais, dito como a forma da onda. Quando a gente fala de som, a gente representa dessa maneira, de maneira artística, né? Porque a gente sabe que isso não é uma representação honesta para o som, já que o som é uma onda longitudinal, é uma onda de pressão. E aí sim, agora eu estou feliz com a nossa discussão de ondulatória acústica. Acho que a gente foi bem completo nessa parte. Porém, vamos migrar agora para uma matéria bem interessante, chamada movimento harmônico simples. Continuação natural da matéria. Esse primeiro momento não tem nada de assustador, é bem tranquilinho, vamos ver.